Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Eu vou usar uma matéria aí que fala sobre Verratti, que ele estaria chegando próximo de ultrapassar o Nenê como o maior artilheiro do Vasco no século XXI, para enaltecer o Nenê, né? O Nenê foi contratado pelo Vasco em agosto de 2015 e ficou até 2018. Não se esqueça que ele participou dos dois carioquinhas, os quais o Vasco foi campeão. 2015 e 2016. Era para ser tricampeão, também em cima do Botafogo, né? Se não fosse aquela vacilação de um ex-jogador do Fluminense, meio de campo, que me deu um branco agora. E depois ele voltou. Ele voltou em setembro de 21 e ficou até abril de 2023. Os youtubers, jornalistas, toda hora terminando com a carreira do Nenê o tempo inteiro, né? E depois ele foi para o Juventude, né? Passou também pelo São Paulo. Entre a primeira participação do Nenê no Vasco e a segunda, foi para o São Paulo e tal, porque quiseram acabar com a carreira do Nenê algumas vezes, né? Os jornalistas, youtubers têm essa mania, né, de achar que podem saber quando o jogador tem de parar, né? Então o Nenê ficou no Vasco quase 6 anos, num total de 64 jogos, né? Perdão, num total de 64 gols, né? Mais ou menos. Hoje você pesquisa muita coisa aí no Google, vem a IA com alguns erros, né? Então, salvo engano, 64 gols do Nenê em quase 6 anos. Meio de campo a função do cara. Ele não era centroavante. O time não jogava para ele, né? E aí, compara-se com o Verratti, que praticamente não, já está aqui há 2 anos e 1 mês, também, salvo engano, pela IA aí do Google, né? Muitas falhas estão acontecendo nas pesquisas e o Verratti está quase ultrapassando o Nenê no número de gols. Então eu pego essa matéria do Verratti e levo para mostrar para o torcedor como o Nenê foi importante para o Vasco, né? Meio de campo, fez 64 gols, né? Tudo bem, em 3 vezes mais tempo que o Verratti está chegando para fazer aí, né? 2 anos, o Nenê ficou quase 6 anos, o Verratti tem 2, mas não esqueça que o Verratti é centroavante. O time jogava para ele, né? E o Nenê não. O Nenê participava também das armações de jogadas, quando podia chegava na frente, fazia alguns gols de falta, alguns gols de pênalti, alguns gols de chute de fora da área, né? Foi muito importante o Nenê pro Vasco. Não é meu ídolo, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Nenê. Não sei vocês aí, né? Então um era centroavante e o outro era meia, né? E nesse particular eu não posso deixar de falar sobre o Deus vascaíno, né? E quando eu falo Deus, é com a letra minúscula, porque Deus com a letra maiúscula tá lá em cima, graças a Deus. Deus vascaíno, Deus com a letra minúscula, Roberto Dinamite, que fez aí, salvo também engano pela IA, né? O Google está mostrando muitas pesquisas erradas, 708 gols pelo Vasco, né? No total de 864 na carreira, né? No Maracanã ele fez 194 gols. E em São Januário, 184 gols, né? Não podemos deixar de mostrar aí, né, a força desse ídolo maior do Vasco, que a humanidade vai acabar, né? Vai haver inundação, hecatombes, catástrofes, e não teremos um novo Roberto Dinamite, né? Não teremos. Agora até me fugiu o nome dele completo, né? Para quem tem mais idade, no meu caso, lá para trás, isso muitos anos atrás, tinha o tal do Futebol Card, né? Então eu decorei Carlos Roberto de Oliveira, nome do Dinamite. Então eu decorei bastante nome de jogadores, né? Tita, Newton Queiroz da Paixão, né? Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, né? Então tinha uns cartões assim, né?
Meu pai comprava, mesmo sabendo que eu era Vasco, ele era Botafogo, mas ele comprava e tal. Então, Carlos Roberto de Oliveira é o nome do Roberto Dinamite, o ídolo maior, né? Bom, sem notícias aí, claro, né? Terça, quarta, o jogo é só quinta, né? Não tem muita notícia e blá blá blá. O que os caras voltaram a fazer? Seu Mário Coelho, né? Botaram um shake na capa, dizendo o seguinte: maior contratação da história, né? Maior da história, mais uma vez aí, né? O inseto, né? O coisa ruim, Mário Coelho, não tem o que falar, ele não tem conteúdo. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a acompanhar esses caras, na pandemia, ele nada sabia de futebol e nada sabe atualmente, né? Ele falava que o time do Vasco precisava de mais canja, né? Querendo falar cancha, nem sabia que era cancha, a expressão significando jogo, campo, né, em espanhol, e mandava um canja, né? Esse é o Mário Coelho, que bota aí nas capas agora, né? É o maior youtuber de Vasco na internet, né? Porque lá na pandemia começou lá para trás, né? E como a audiência é cíclica, e o Brasil tem não sei quantos, uma população gigantesca, né, de brasileiros no Brasil e no mundo, os caras não estão nem aí para saber quem é Mário Coelho, consomem lá esse inseto mentiroso, né? E aí, friso aqui, maior da história, não sei o quê, botando um shake na capa para poder vender visualização, né? Bom, vergonha alheia do jornal O Dia, né? No jornal Extra, quem tá lá é o Gilmar Ferreira, futebol coisa e tal, é vascaíno. No Dia ele não é vascaíno, né? E não tem um jornalismo esportivo bom, não tem. Se tivesse, não colocaria isso. Então, sem matéria, sem notícia, O Dia apela para soltar uma matéria dizendo que o Maxi Lopes vai participar do mesmo programa do qual a mulher dele, que traiu ele com um amigo. Olha em que nível chegamos o jornalismo esportivo. Na minha época, a gente acordava, né? Quando tinha dinheiro, comprava o jornal. Quando não tinha dinheiro, ficava lendo nas bancas. Para você que tem menos idade, muitos da minha idade passaram por isso, né? Tenho 55. Não tinha grana num dia, tinha grana no outro. Às vezes o pai comprava só o jornal o Globo. Não dava para comprar os outros jornais, né? Tinha o Jornal dos Esportes e tal, tinha o JB. E a gente ficava assim na banca lendo, né? Tinha também o Povo, né? Essas coisas todas. E que nível chegou o jornalismo esportivo brasileiro do Dia, não tendo matéria, tem que apelar para colocar um programa de culinária no qual um ex-jogador do Vasco, Maxi Lopes, participou, né? Esse é o link para botar lá o Maxi Lopes com a camisa do Vasco, quando jogou na capa do jornal, para vender, porque não tem notícia, né? Eu já soltei alguns vídeos sobre isso. O jornalismo brasileiro esportivo é péssimo, né? E para fechar aqui, já falei isso em outros vídeos, né? Tem que bater o pé mesmo, tem de bater o pé. Não é para liberar Ryan coisa alguma, né? Não é para liberar coisa alguma o Ryan. A gente só tem pela direita o Ryan e o Andrés Gomes, que dizem que joga pela direita também, pelos dois lados. O Watson tá machucado, o David não vai muito bem pela direita, e pela esquerda aí, o próprio Andrés Gomes, o Nuno, o David, né? Então não é para soltar ninguém, liberar para a CBF, nada disso. Vasco tem de pensar, de fugir da zona do rebaixamento, já fugiu, né? Está um pouquinho longe, mas agora tem que dar aquele salto que deu aí ano passado, com o Paiva, inclusive. Eu já falei sobre o Paiva, né? Outro dia eu falei sobre o Paiva, vou repetir agora. Por que não o Paiva assumir o lugar do Pedrinho, do Pedrinho seria ótimo, né? Do Felipe no Vasco da Gama. Sabe mais, é técnico, né? Não é arrogante igual o Felipe, tem inteligência, tem conhecimento. Tá aí. Ele participava lá da comissão técnica do América do México, né? Liberou-se ou foi liberado, não importa muito a causa, né? Mas ele podia ir, né?
O torcedor vascaíno poderia ser agraciado da seguinte forma: vamos tirar o Felipe, vamos colocar o Paiva, né? Que nos salvou ano passado da queda, né? O Vasco vivia uma fase terrível, o Paiva entrou, o Vasco deu uma disparada, depois, obviamente, parou de entregar resultado e não tem jeito. O Diniz aí tem que começar a entregar resultado, né? E o caminho do técnico é esse: entrega resultado, permanece. Não entrega resultado, não permanece. Infelizmente, não tem como ser diferente, né? Mas seria uma boa o Paiva assumindo a vaga do Felipe, porque o Paiva tem cacife para isso. Conhece a forma de jogar da base, dos garotos da base. Conhece o Vasco, né? É humilde, não é ter aquela postura ridícula de menosprezar um ativo nosso, colocar o Capasso a pó de lixo, a pó de merda. Não importa o que o Capasso fez, né? Dizem as más línguas que o Capasso teria feito isso, feito aquilo. Não vou aqui entrar nesse mérito porque é fofoca. Meu canal não é de fofoca, é de opinião. Mas seria uma coisa interessante colocar o Paiva no lugar do Felipe. Seria um presente antecipado de Natal aí pro vascaíno. Mais qualidade, né? Seria um cara para ficar mais colado com o Diniz, né? Para dar bizus lá. Seria interessante. Mesmo o Paiva não gostando e não fazendo o jogo associado, apoiado do Diniz. O Paiva era transição 4-3-3, e invariavelmente eu reclamava do Paiva também. Tinha uns buracos no meio de campo. O Vasco defensivos. O Vasco levava muitos gols da entrada da área, porque tinha aquele buraco no 4-3-3. Esses dois dos três da frente voltavam um pouco, né? Os volantes iam, ficava aquele buraco. A zaga não era veloz, né? Porque no 4-3-3 a zaga tem que subir para juntar-se com os volantes. Essa é a regra aí do 4-3-3, né? Você diminui o espaço. Zaga, volante, né? E tá próximo lá dos três atacantes, né? Do 4-3-3. Mas o Vasco não, naquela época, né? O Vasco chegou a jogar com o Maicon, com o Léo Pelé. E os caras tinham medo do X1, né? Acho que é X1, eu nunca joguei PlayStation, nunca fui dado a jogo algum, graças a Deus. Mas eu lembro que meu filho falar alguma coisa, se não for X1, fica sendo. O Maicon e o Léo, né, afundavam para não perder no mano a mano, para não perder na corrida, né, para não serem menosprezados, ridicularizados num drible de distância para correr atrás dos atacantes oponentes, né. Mas agora o Vasco tem aí, né, Cuesta e Robert Renan. O próprio Freitas é fraco, mas não é lento, né. E ele está usando o Hugo Moura aí, espero que por pouco tempo. Cuesta vai pegar a posição de zagueiro central, quarto zagueiro Robert Renan, e vamos tocar o barco aí, né? Mas, só para frisar, o jornalismo esportivo brasileiro está péssimo e poderíamos ter um presente, Paiva no lugar do Felipe. Seria uma maravilha. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.